Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal de notícias. Futebol é aqui. Aproveita e já se inscreve no canal para você não perder as melhores notícias atualizadas. Enquanto o Brasil estiver no Flamengo, Paulo Sousa segue como técnico. O ambiente político do Flamengo virou um caldeirão fervente. Após a derrota na final do Campeonato Carioca, o quarto vice-campeonato nos últimos 4 meses, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, tornaram-se alvo de críticas e questionamentos internos. Após uma série de conquistas em 2019 e 2020, a dupla que comanda o futebol do clube acumula decepções junto ao estrelado elenco rubro-negro e vê o prestígio de outrora evaporar. Na live do Flamengo, transmitida pelo All Sport após os jogos do Mengão, os jornalistas André Rocha e Renato Maurício Prado analisaram o empate na estreia do Brasileirão contra o Atlético Goianiense e debateram a situação dos manda-chuvas do futebol no ninho do urubu. Segundo Rocha, Marcos Braz tentará segurar o técnico Paulo Sousa no cargo até quando puder, porque demiti-lo neste momento seria uma admissão de erro na contratação. O jornalista informou que enquanto o vice-presidente de futebol do Flamengo estiver no cargo, é improvável o retorno de Jorge Jesus ao clube. Enquanto Marcos Braz estiver no Flamengo como vice-presidente de futebol, esquece Jorge Jesus não vem. Tem mágoa pela questão de Portugal. O Braz sequer toca no nome do Jorge Jesus, ficou uma coisa insolúvel. Em paralelo, se outro técnico não der certo no Flamengo, é um atestado de incompetência do Marcos Braz e do Bruno Spindel. Então eles vão insistir até o limite da irresponsabilidade com o Paulo Sousa. O cenário de demitir o Paulo Sousa e admitir que o Jorge Jesus foi um golpe de sorte é a morte do Marcos Braz, inclusive para o projeto político que ele tem, explicou Rocha. Ele não está tão enfraquecido internamente para cair junto do Paulo Sousa, a não ser que tenha uma tragédia. O trabalho está na corda bamba, mas enquanto o Braz estiver lá, não tem Jorge Jesus. O Paulo Sousa está seguro pelo Braz e Spindel, porque eles não querem assumir outro erro no Flamengo, completou. Em relação às disputas políticas internas no Flamengo, RMP relatou que há uma corrente de conselheiros que quer a saída de Marcos Braz, por causa de sua vida política fora do clube. Nas eleições de 2020, o dirigente rubro-negro foi eleito vereador pelo Rio de Janeiro. Eu tenho informação que há uma corrente muito grande que está louca para mandar o Marcos Braz embora, antes até do Paulo Sousa. Inclusive, vai haver uma votação no Conselho Deliberativo sobre se membros da diretoria do Flamengo podem disputar cargos públicos. É diretamente para atingir o Marcos Braz, que vai sair candidato a deputado federal no final do ano. Se emplacarem isso no Conselho, o Marcos Braz está morto. Ninguém aguenta mais o Marcos Braz lá dentro. O Pedro Ivo Almeida fez uma denúncia muito séria, que o Braz emprega no seu gabinete de vereador líderes de torcidas organizadas, parentes de torcidas organizadas. Está na cara que ele está usando o Flamengo e as torcidas organizadas para fazer capital político. Não é nada impossível o Braz cair, basta o Flamengo capengar um pouco mais. Você acha que o Braz não sabia que ia acontecer aquilo com as organizadas? Claro que sabia, acrescentou RMP. Na manhã da última sexta-feira, dia 8, membros de torcidas organizadas do Flamengo organizaram um protesto na entrada do CT do Ninho do Urubu e chegaram a dar tapas e pontapés nos carros dos jogadores. Poucos nomes do elenco, como Arrascaeta e João Gomes, foram poupados. Na ocasião, Gabigol chegou a descer do carro para conversar com alguns torcedores, mas os ânimos seguiram exaltados e algumas pessoas chegaram a ser detidas pela polícia. Durante a semana, Marcos Braz chegou a anunciar uma reunião entre os jogadores e representantes de torcidas organizadas do Flamengo, mas foi contestado publicamente por líderes do elenco como Everton Ribeiro, acabou recuando e teve de dar explicações ao presidente Rodolfo Landim e outros nomes de peso do clube. Tensões à parte, o Flamengo volta a campo depois de amanhã, contra o Talleres, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O rubro-negro venceu na estreia fora de casa, e na terça no Maracanã, pode encaminhar a classificação no torneio continental, para ter um pouco mais de paz na temporada. Então, essas foram as notícias do Flamengo. Se você gostou, já se inscreve no canal e deixa seu like. Assim você ajuda muito em nosso trabalho e em nosso crescimento.